Eu não sei vocês, mas eu estou amando a evolução do dorama A Primeira Noite com o Duque. Como tá gostoso de acompanhar o romance deles dois. Cada vez mais o tempo vai passando e a gente vai percebendo que o fato de ser uma história de outra história, vamos dizer assim, é tão interessante porque a gente tem a consciência de que a nossa protagonista, Suncheck, é uma pessoa que veio de fora e agora tomou o posicionamento de uma pessoa que não era a protagonista. Mas as ações dela fez com que ela se transformasse na protagonista. E o que é mais gostoso é ver que ela está criando a história, vamos dizer assim, de uma forma que tudo está mudando de uma maneira grandiosa. Mas como toda história clichê, a gente também tem as coisas clichês dentro dessa história. A gente tem a antagonista, que é a pessoa que quer tomar o lugar dela. A gente tem o protagonista, que é o homem maravilhoso, aquele herói, aquele homem que protege, que está ali perto, que vai ficar com ela. Só que desde o início a gente vê que ela estava muito receosa em se entregar, em realmente aceitar esse sentimento que ele tem dado para ela. Até que chegou um momento em que ela realmente aceitou e aí as coisas começaram a andar. Mas a partir do momento que esse sentimento foi aceite, outras coisas aconteceram ali para que aquele relacionamento pudesse dar errado. Como a antagonista fez coisas horríveis para que a atual protagonista morresse. Isso foi uma sacanagem muito grande, mas a gente percebeu que a nossa protagonista deu essa volta por cima. Então, nesses dois últimos episódios, o 7 e o 8, a gente viu muita coisa que deixou gritante essas informações e a gente vai conversar um pouco sobre elas. Então, se você não me conhece, eu me chamo Keldma. Bem-vindo ao canal Doramas e Surtos e vamos surtar um pouquinho desses dois últimos episódios que saíram da primeira noite com o Duque. A gente já começa o episódio 7 sabendo que algo caminha a ter coisas melhores entre o casal. E quando aquele encontro finalmente acontece, ai, como eu amei, eu fiquei tão apaixonada de ver eles ali, juntinhos, comendo coisinhas, ele comprando coisas para ela tentando desbancar aquele ar de superior que ele tem. Foi tão fofo, gente. Ai, foi uma cena que eu fiquei tão apaixonada de ver como eles estavam, porque a primeira coisa que já me deixou emocionada foi ver que ele pegou lá aquela parte e fechou para todo mundo, para eles terem aquela privacidade só deles dois, para eles poderem realmente viver aquele momento de casal, que ninguém iria atrapalhar em momento nenhum. Isso ali já me conquistou, já ficou com aquela cara de boy mafioso gostoso que manda em tudo. À medida que eles foram convivendo, né, aquele momento, e foram provando comidinhas, ai, foi muito, muito gostoso de ver. Só que esse relacionamento deles está transcendendo aí o olhar de outras pessoas que não deveriam transcender. Um deles é o pai dela, que está puto com essa ideia deles ficarem de beijinhos, de abracinhos pela rua. E isso resultou na prisão domiciliar dela. O pai dela prendeu ela literalmente de cadeado, porque eles quase pegou eles aos beijos no muro de casa. Gente, quem nunca fez isso? Sendo em novela de época, jamais isso aconteceria. A gente vê que tem uma diferença muito grande. Ela, quando entrou na história, tá modificando muitas coisas que em histórias de época jamais aconteceria, desde a forma do seu linguajar, o seu comportamento, as coisas que em um dorama de época não teria, que ela trouxe de fora como coquetéis. Isso tá fazendo o drama se tornar assim, de um jeitinho só dela, sabe? Que eu tô amando, eu tô achando muito interessante. Primeiro porque eu não tinha tanta expectativa sobre a atriz. Sobre ele, não. Eu já conheci o trabalho dele, mas eu ainda não tinha assistido nenhum dorama com ela, que eu me recorde, assim, que ela foi tão forte dentro do drama, né? Que ela foi realmente a protagonista. Então, eu fiquei meio com o pé atrás, mas eu gostei bastante, né? Eu não sei vocês. Me digam o que é que vocês acharam, assim, que vocês viram. Eu senti que ia ter algo ali meio estranho. Pensei, sim, que a história fosse ser grandiosa, mas eu não imaginava que ela ia ter uma participação tão grande, sabe? Eu pensava que o fato dele ser um príncipe e tudo mais, ter aquela marra de homem valente, de muitas conversas que as pessoas falam sobre ele. Eu não imaginava que ia ser assim tão fofinho, que ele ia ter o coração tão quente e fosse tão mole por ela. E isso me conquistou de um jeito tão grande, gente, que eu tô amando esse drama, eu não sei vocês. No episódio 7, a gente teve muita coisa que deixou a gente louco. A gente teve o salvamento, que ele se jogou lá na água pra salvar ela porque alguém tentou matá-la. Depois a gente descobriu que quem tentou matá-la foi aquela antagonista safada, ariranha, nojenta, que já estava de olho no nosso querido príncipe Bion há muito tempo. Então, a nossa Suncheck foi lá tirar satisfação com ela, fez aquela algazarra, disse um bocado de coisa na cara dela que eu acho que ela deveria ter levado uns tapas, mas infelizmente não
aconteceu, mas eu espero que isso ainda aconteça com o passar do drama. Além disso, a gente teve o rei louco, como sempre, que fica maquiavélico pensando coisas idiotas que ele possa fazer para derrubar ou incendiar ali o coração de Bion a fazer alguma loucura que seja contra ele e ele tem algum motivo para se livrar do nosso querido príncipe. Sem contar que algo que a gente não sabia, mas que agora começou a clarear, foi a questão do príncipe exilado que voltou de não sei de onde, só Deus lá sabe o que ele estava fazendo, e agora ele voltou como se fosse o protagonista da história, querendo arrumar confusão com o nosso querido príncipe maravilhoso que está agora presente, né? Não sei o que irá acontecer entre esses dois, mas a gente já conseguiu ver logo de cara que eles têm uma rixa gigantesca e que esse príncipe exilado tem uma quedinha lá no fundo pela nossa querida Chunchek, porque ele já tem ali uma história desde criança que, por acaso, ela não lembra, logicamente, porque a história do livro não conta, e ela não tinha como saber, já que ela só entrou na história já quando estava adulta, que é outra coisa que eu tenho certeza que vai desenvolver ali com o passar do tempo. Já no episódio 8, a gente vê que o rei tem umas ideias maquiavélicas sobre aqueles dois, de certa forma, baterem ali de cara um com o outro, e aí ele vai e inventa um bendito jogo que parece um rock, e no fim das contas ele quase leva uma lapada, né? Que eu achei maravilhoso. Era pra ter sido na cara, na cabeça, em alguma parte do corpo dele, pra ele. O rei safado. Eu tô com uma raiva dele de um jeito. Ai. Sem contar que a rainha mãe Ariranha, ali caladinha, ficou se fazendo de doente pra que não sobrasse pra ela, né? Que ela tá envolvida na contratação daquele carinha lá do exterior que quase matou Sonchek, que é outra coisa que o rei riu de morrer porque ela não soube fazer o negócio direito e quase se ferrou. Além do mais, uma coisa que eu achei muito maravilhosa que finalmente aconteceu, o pai de Sonchek finalmente aceitou o relacionamento deles dois. Já não era sem tempo, né, gente? Isso tinha que acontecer em algum momento. Mas eu não esperava que ele fosse mandar o nosso príncipe assinar um juramento das coisas que ele faria. Lógico que ia ter proteção, dormir fora de casa não pode mais, que eu já imaginei que isso, de certa forma, iria acontecer. Porque, gente, no ritmo que ia, se ela continuasse dormindo fora de casa, não ia demorar muito para ela chegar grávida, não. Não ia mesmo. Primeiro porque o nosso querido príncipe está na flor da idade, né? Já que ela deflorou a pureza dele. Ela não tinha um relacionamento lá fora por causa daquele moído que teve com a ex-amiga dela, que terminou dizendo que o namorado safado fingiu lá que tinha traído, né? E foi aquele moído grande. Mas a gente vê agora que finalmente o coraçãozinho de Sonchek está batendo forte pelo nosso querido príncipe Bion e tudo pode corroborar para que dê certo. Mas eu lhe pergunto e também fiquei me perguntando, que seita é aquela que o príncipe exilado tem? Vocês viram lá que no finalzinho do episódio 8 mostra que ele tem uma seita lá e que tudo indica que ele está morrendo, né? Ele cuspiu sangue, então ele já está ali com o pé meio que na cova, mas ele quer vingar sua família a todo custo. E quem está dentro dessa vingança? Será que o nosso querido príncipe Bion também é um alvo? O rei com certeza é, porque o rei é um nojento, ele tem que morrer mesmo, tem que sofrer alguma coisa, tem que acontecer com aquele homem, que eu não suporto ele. Suporto ainda bem porque a quantidade de cenas dele é pequena, mas que toda vez que eu vejo ele chega a dar um ranço, não sei. Me digam vocês, estão com ranço daquele rei? Porque eu tô me rançoso. Aquela ariranha safada não tá aparecendo tanto agora, mas a gente teve uma surpresa no episódio 8. A nossa querida Sonchek foi sequestrada. E aí eu fiquei me perguntando, quem foi que sequestrou ela? E foi quando a gente ali caladinho descobriu que a que deveria ser protagonista e agora se tornou apenas uma coadjuvante, contratou possivelmente alguém para sequestrar e matar a nossa protagonista. Então, será que ela vai se tornar agora uma antagonista? Será que ela vai se tornar ali uma menininha do mal que quer alguma coisa para acabar com a nossa protagonista e ela tomar o lugar? Eu já estava percebendo que ela ia escorregar em algum momento para esse lado do mal, principalmente quando o pai dela deu na cara dela com palavras dizendo que ela não merecia, nem quando ele comprava o papel lá de nobre, ela nem merecia esse papel. Então, eu já senti que ela ia fazer alguma coisa porque ela quer desesperadamente mostrar para esse pai que ela é capaz de conseguir o que o pai deseja. E o pai deseja o quê? Que ela fique com o nosso querido príncipe, que a gente já sabe que não vai rolar. Então, a única forma que ela tinha de fazer para que o príncipe
não ficasse com Sontia, que era se livrando dela. Então eu sabia que em algum momento isso aí ia acontecer, só não sabia quando. Mas eu fiquei muito surpresa porque eu pensei assim, que ele ia dar um susto, ia fazer alguma coisa do tipo, mas mandar matar, eu acho que ela já foi assim um pouquinho longe demais. A gente está vendo que a história em si está ficando muito grandiosa. Estão aparecendo outras pessoas que também são antagonistas de um dos nossos personagens principais. E isso está fazendo com que a história fique muito gostosa de ver, porque eu, principalmente, estou muito ansiosa para saber o que vai acontecer no próximo episódio. A gente viu lá no finalzinho do 8 a prévia dos próximos episódios que o nosso querido príncipe Bion vai mobilizar céus e terras para poder achar a Suncheck. E a gente também viu que ela é encontrada e que ele vai na casa dela, mas ela tá lá com a boca cheia de sangue. O que será que aconteceu? Será que ela se feriu? Será que ela vai morrer? Espero que não, porque se ela morrer, qual vai ser a graça do nosso dorama? Eu estou apostando que isso não vai acontecer, que é só alguma ferida ali, que ela vai conseguir sarar e que vai dar tudo certo. E eu quero que vocês me digam quais são as apostas de vocês para os próximos episódios que virão da primeira noite com o Duque. Me digam o que é que vocês acham que vai acontecer com todos esses personagens. E eu estou torcendo que aquele príncipe exilado faça o rei cair e ainda chame Bion para ajudar ele. Talvez Bion não aceite, logicamente, porque ele é um homem muito correto, muito de acordo com a lei, como a gente já sabe, mas quem sabe, né? Tudo é possível. Deixem aqui nos comentários as apostas de vocês, o que é que vocês estão achando desse dorama. E não esqueçam de se inscrever, deixem um like de vocês, compartilhem com algum amigo que também queira saber um pouco sobre esse drama ou queira conversar com a gente, surtar um pouco sobre o que a gente está fazendo. E não esquece, deixa o teu comentário, que ele é extremamente importante para mim, que a gente possa conversar cada vez mais. E se você quiser alguma indicação de algum drama ou quiser conversar sobre algum drama que está em andamento, deixa aqui também nos comentários o nome desse drama para a gente já conversar nos próximos vídeos que virão. Fiquem com Deus, um beijo grande e até o próximo vídeo.